Pessoal, nas nossas vivências, aquilo que é acontecido em termos de sabedoria e um auxílio para uma análise otimizada do porvir, isso tem a ver com a maneira como eu acolho o que me acontece, porque então vão acontecer perspectivas de tornar aprimorado aquilo que faço. Porque não é nem tanto o que ocorra, mas como eu vivo aquilo. E quando nós falamos a questão da fé e a importância desse sentimento que é em Deus, essa fé sólida, mas que também tem a ver com uma confiança em mim mesma, que me permite uma serenidade, uma paz naquilo que eu preciso realizar. Quando acontece a questão de nos percebermos sem força ou sem uma perspectiva, enquanto uma esperança naquilo que precisamos resolver, vai acontecer de que a fé e a esperança e a caridade, elas acabam nos dando uma paz e uma reflexão nobre a partir de finalidade que vale a pena. Conforme vai ser dito por Jesus ali na segunda multiplicação dos pães, em Marcos 8, quando Jesus ele vai dizer que estava compadecido da turba ali, porque já estava com ele há 3 dias e não tinha o que se alimentar. Se eles fossem despedidos no jejum de volta para casa, desfaleceriam no caminho, visto que alguns houveram vindo de longe e o discípulo respondeu de onde poderia saciá-los com pães ali, porque eles estavam em pleno deserto. E aí então, Jesus pergunta quantos pães eles tinham. E eles falaram que 7. Aí ele ordena à turba que fizesse um recosto sobre a terra, rendeu graça sobre aqueles 7 pães, partiu e dava aos discípulos que o repartiam à turba, ali naquele deserto com ele. Havia também os poucos peixinhos que ele houvera abençoado e também oferecera. Eles se alimentaram, saciaram, inclusive levaram as sobras dos pedaços 7 redondos cestos, aí que já era com a sobra
do que eles se haviam se alimentado, inclusive ali com as migalhas, onde Jesus nos ensina a importância de economizar e de aproveitarmos sem desperdício aquilo que movimentamos. Inclusive o Brasil, ele tem uma taxa de desperdício, seja na indústria, na mesa do brasileiro, numa farmácia, existe aí uma perspectiva de 30% de desperdício. Existem países do mundo em que esse desperdício é 3%. E mostra que a questão do desperdício ela precisa ser combatida, cujo ensinamento derramou de Jesus para nós nesse recorte. Inclusive, quando consideramos que onde há desperdício, há junto uma perda de tempo, de trabalho e de energia. E nós, enquanto aqui, precisamos aproveitar cada momento na extensão do sumo bem, que é fazer essa movimentação otimizada. E ali estavam com ele cerca de 4.000. Então, depois que eles se alimentaram, eles foram despedidos. Daí Jesus entra ali no barco e se dirige para as partes de Dalmanuta. E no subsequente tem uma passagem que é falado a questão do debatimento dos fariseus com ele, testando, e procuravam da sua parte um sinal celeste. Jesus então suspira profundamente no seu espírito e questiona por que essa geração tem buscado um sinal. Amém, vos direi, não será dado nenhum sinal a essa geração. Daí eles os deixa ali. Jesus, acompanhado dos discípulos, acaba deixando essa parte, entrando no barco novamente e parte para o outro lado. E aqui tem a ver com a questão dessa fé, porque quando é pedido para Jesus um sinal do céu, mostra uma condição que é colocada para que aquele fariseu cresça. E quando existe essa fé, não é necessário um sinal exterior, concreto, para que eu acredite. Porque aquilo vai acontecer dentro de mim. Por ser algo que de fato parte de dentro para fora. E essa questão tem a ver com aquilo que eu vou nutrindo e fazendo fortalecer dentro de mim e que me permite antever as glórias de Deus sem que precise de sinais grosseiros e materiais para que aquilo esteja acontecendo dentro de mim. Inclusive, quando Jesus, ele ressurreto ali, materializa diante dos apóstolos que estavam ali escondidos junto com sua mãe após a crucificação, e Tomé diz que se não pusesse o dedo na sua chaga,
e não tocasse a sua ferida, ele não acreditaria que era Jesus que tivesse estado com eles. Porque do momento que houver ali a estada de Jesus com os seus apóstolos que estavam ali reunidos, Tomé não estava com eles. Em sendo assim, aconteceu que, de uma outra vez, quando Jesus ali novamente aparece para eles, Tomé então toca na chaga de Jesus e só assim ele acredita na real presença do Cristo ali com eles. E é quando Jesus diz: você, Tomé, acreditou porque viu. Se certificou ao tocar, usando o seu tato, na minha chaga, na minha ferida. Feliz é aquele que crê sem ter visto, sem precisar desse retorno. E vai dizer de uma construção que é a partir do meu livre-arbítrio, que me permite tecer, costurar essa fé dentro de mim, essa esperança, essa caridade, que vai me dando esse colunar de uma eterização. E esse é um movimento sutil, que é porta dentro da alma. E que vai entapetando uma paz, uma serenidade. Diante dos acontecimentos, dos reveses que nos alcançam. Por isso que, quando a gente fala a questão do livre-arbítrio, tem a ver com essa conquista que nós vamos fazendo à medida que a inteligência ela é desenvolvida. E vai ser uma direção que a gente vai dando a partir do caminho que Jesus nos traça. Nesse recorte que nós houvéramos comentado, de quando ali estavam os discípulos reunidos, ali os apóstolos com os discípulos, e sua mãe também estava ali, considerando ali aqueles cristãos do primeiro momento e que inclusive estavam ali já sob o cerco romano da perseguição, e houve aí a confiança e o acolhimento da parte de cada um da vinda de Jesus. Então já demonstrava uma fé, um uso dessa liberdade em que eles escolheram acreditar em Jesus e segui-lo. Mas o próprio relato vai dizer que para nem todos foi assim.
porque nós sabemos que Jesus, ele realizou muitos milagres que não foram escritos no Evangelho. Inclusive depois dele ressurreto, que ele teve as aparições ali para os discípulos, mesmo a partir desse momento em diante, houveram muitos outros sinais que ele deu, mas que não foram registrados. Inclusive, se fosse ser feito um registro de todos os atos de Jesus ali no período da sua vida pública, os 3 anos em que ele divulgou a Boa Nova, e inclusive depois da sua ressurreição ali, os sinais que ele deu não caberiam. Não haveria livro suficiente para poder relatar os pipocos que aconteceram vindo de Jesus, até pela riqueza, pela estuância disso. Mas, a partir daquilo que foi trago, nós podemos fazer essa inferição da urgência de eterizarmos nossa percepção, de refinar nossa abstração. Porque a intuição e a inspiração, ela tem um aspecto de transcender o que é racional, lógico. Então, assim, a intuição, ela é inusitada, ela é inesperada, ela é ilógica. Mas essa intuição a gente só vai fortalecendo a partir de uma fermentação dessa intimidade com Jesus. Que é quando nós conseguimos sair do conflito, sobrepairar no inconsciente coletivo e abstrair de Jesus uma orientação intuitiva inspiradora. Inclusive no livro de Joana de Ângeles, com o título Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, vai ter um tópico que fala a questão da intuição, onde ela vai trazer a questão da sobrepairamento que acontece quando o indivíduo ele desenvolve essa eterização, essa espiritualização. Porque daí a gente vai entrando em arcano sutil de percepção e daquilo que acompanha. Por isso que vai ser a partir do uso da nossa liberdade para um determinado caminho que vai nos permitindo construir esses ferramentais. Então, quando a gente considera para Jung a questão da força intuitiva, é a que proporciona uma visão de futuro, uma percepção diferenciada de ocorrência que nos possam ser úteis, e não vai demonstrar um interesse maior por acontecimento ou coisa atual, com a nossa volta, nem considerando o pregresso, mas sim pelo por vindouro.
Então, se o indivíduo for extrovertido, ele vai ter uma realização ao propor ocorrência que se deve dar, conceber, se tornar idealista, pioneiro, mas sem um interesse maior em concretizar na objetividade. Mas se é um introvertido intuitivo, ele pode se assimilar a um profeta e manifesta-lhe dom espiritual que vai dar a ele uma conotação especial. Então, vai ser dito que, num geral, existe um desinteresse nos introvertidos de valor externo, de relação que passa pela estrutura emocional de moeda, e avança no rumo da inspiração interna. Estou aqui colocando um pouquinho a questão da visão de Jung. Mas, quando a gente vai ao encontro da intuição, que é esse sutil veículo que nos faz compreender a verdade, como Jesus nos dissera, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, isso vai estar na causalidade de todos e tudo. Mas a intuição, essa inspiração, ela é resultado de uma conquista. É algo que eu talho com a minha moral elevada, com o meu esforço, do meu subconsciente, antenado com as geradoras fontes da vida, após eu ter conseguido superar a minha sombra, a minha vulnerabilidade, os meus limites. E arquétipos outros que trabalham para preservar conflito, perturbação, de uma lógica advinda apenas do intelecto, do raciocínio pelo raciocínio, onde nós adentramos uma libertação do inconsciente coletivo e nos integramos, associamos no eixo ego-self. Por isso, quando Jesus ele fala de atravessar a porta estreita, porque ia ter quem desejasse ir pelo caminho difícil e não ia conseguir. Porque Jesus sabe que a conquista da superação da sombra e da vitória sobre os arquétipos que se movimentam para preservar conflito, ela é advinda de um esforço que eu preciso fazer e que teria quem desejasse conseguir, não conseguiria. A vitória sobre a própria sombra. Então Jesus, ele deixa algumas passagens aparentemente enigmáticas, mas que dão a entender que o indivíduo pode querer e não conseguir. Pela dificuldade e pelo esforço que demanda no uso da minha liberdade, numa direção digna, nobre, limpa. Por isso que a questão do intuitivo que vai sendo uma multiplicação que eu vou realizando, isso diz também, consoante Kardec, onde existe uma união entre sentimento e inteligência para dar lugar à sabedoria. Ou seja, é intelecto moral, onde eu me liberto da paixão primeva, supero o atavismo perturbador, quebro a minha herança negativa.
E, em sendo assim, quando existe uma objetivação de subir um degrau em relação a isso, vai acontecer uma libertação de padrões que tentam se repetir em nós e que já não vão encontrar espaço. Por isso que quando nós estivermos num quadro de aflitiva provação, esse é o nosso ensejo maior de crescimento e de elevação. E no caminho, ao nos defrontarmos, seja com sofrimento, seja com perturbação, porque chegado nesse ponto, o outro pode estar na perturbação que ele escolher. Caberá a mim seguir a minha proposta de elevação. É uma cobrança minha comigo, de me melhorar. Deixo ao outro para optar por aquilo que ele prefira, seja a demência, seja o conflito. Mas, enquanto a minha autoabordagem, eu procurarei me esforçar para ser cada vez melhor. Que, inclusive, gente, tem a ver com a ação do mentor nas nossas vidas, que é alguém muito importante para nós. Porque o mentor, ele é alguém que se comprometeu com a nossa reencarnação. Ele balizou o nosso processo. E fez um acordado para nos acompanhar do berço ao túmulo, porque já estivera conosco antes, e torce por nós, porque se eu saio bem-sucedida daqui moralmente, ele também é beneficiado, porque ele se responsabilizou por mim. Então é alguém que tem interesse direto na minha vitória, do bem na minha vida, no meu pensamento nobre, na minha conduta limpa. Por isso que podem existir aspectos em nós que ainda estão travados, esperando um passo além, moralmente falando, para se abrirem e serem revelados a nós riquezas celestes. Se a gente considerar, por exemplo, Pedro, quando ele teve ali aquela fala fatídica, respondendo à pergunta de Jesus: e para vocês, quem eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a revelação de Jesus de ser o Cristo, ou confirmar que ele é o Cristo depois que alguém falasse isso, não foi algo recorrente na sua trajetória da vida pública. Somente vai ter um relato com a mulher samaritana no posto, quando ela foi pegar a água, em que ele teve aquela troca de figurinha com ela, em que ele vai se dizer o Cristo, se revelar o Cristo para ela. Tanto que no subsequente ela vai falar ali nas aldeolas próximas que esteve com o Messias, com o Cristo, que houvera dito para ela tudo que ela havia feito, e falado daquela água que jorraria como uma fonte de água viva, porque Deus é Espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então ela sai pipocando essa boa nova depois que Jesus houvera revelado para ela que era o Cristo. E com Pedro,
quando nem é Jesus que se diz o Cristo para Pedro, mas ao perguntar para eles quem ele era e Pedro ter dito que ele era o Cristo, Jesus confirma. E logo depois vai ter aí, passando alguns dias, a passagem no Monte Tabor, que acontece ali a aparição ali de Elias e Moisés, e que ali com Pedro, João e Jesus acabou sendo um esplendor onde ele pede para que fizesse a tenda ali mesmo e eles permanecessem ali. Esse Monte Tabor, ele também vai ser conhecido como Monte da Transfiguração. É uma elevação importante a Galileia, em Israel, com uma altura de 575 metros. Então ali Jesus transfigura e vai acontecer a aparição ali de Elias e Moisés. E foi uma experiência tão sublime para eles ali, a transfiguração de Jesus. E a experiência que eles tiveram, que ele pede para permanecer ali. Mas ele só pôde viver esse momento porque ele tinha, dias antes, reconhecido em Jesus o Cristo. Por isso que existem riquezas na nossa vida que estão aguardando para nos alcançar, esperando um diminuto passo adiante da minha parte. Uma decisão veemente por me corrigir, um fortalecimento da minha fé, uma caridade sem titubear, e com isso o céu descerra sobre nós celeiro de bênção e que tem a ver com esse destravamento moral. Da mesma forma que com Pedro, ele teve aquela experiência ali de reconhecer em Jesus o Cristo e depois ter vivido o presente que foi ali no Monte Tabor, para nós há recônditos que se farão claros e virão na nossa direção de bênção e que precisa que nós desfaçamos esses nós energéticos que a gente ainda traz, que tem a ver ainda com o nosso revolvo no nosso mar de sombra. Em sendo assim, estavam ali com Jesus no Monte Tabor propriamente dito, João, Pedro, Tiago, e Jesus houvera transfigurado diante deles e se tornou visível para eles Moisés e Elias.
E aí, enquanto ele falava, fez-se uma sombra e dela ecoou uma voz, dizendo: esse é o meu filho amado, me comprazo nele, ouviu. Os discípulos, ao terem ouvido isso, houve uma prosternação, ficaram com medo. Então Jesus diz para eles: não tenha medo, levantem-se. E já não viram mais nem Moisés e nem Elias. E por isso que quando a gente fala da atuação do mentor na nossa vida, é alguém que nós precisamos pedir para que nos acompanhe, que nos dê sensibilidade à voz deles, que nos critique. Porque o mentor, ele vai me falar aquilo que eu preciso melhorar. E vai me dando essa intuição que vai sendo aprimorada, que a partir do meu trabalho comigo mesma eu vou construindo, mas que na pauta dessa interação com o mentor, em que eu acato, acolho aquilo que ele me fala, peço para Jesus para que eu esteja em contato com o mentor, para que eu assimile o que o mentor me fala e para que eu tenha resiliência para aquilo que ele quer me dizer. Porque a resiliência, a mansuetude são muito importantes para a gente aproveitar o que nos acontece aqui. Porque tudo nos convida a perder a paciência, a chutar o balde, a desistir. Por isso que quando a gente mantém essa resistência, essa resiliência, esse espírito de renúncia, de abnegação, de positividade, de elevação, vai sendo possível a gente antever aquilo que o mentor nos diz e saber de que forma colocar aquilo em prática. Por isso, nesse contexto, o querer vai ser a base. Porque aí vai sendo possível, então, essa transcendência e essa visão para além do tumulto da matéria. E isso é também fomentador do nosso equilíbrio, da nossa harmonia. Porque seja onde for que nós estejamos, tem alguém precisando de nós. Do nosso sorriso, da nossa esperança, da nossa fé, do nosso amor. E acaba que, quando a gente fala
das mazelas mentais, orgânicas que acontecem, isso, na verdade, está do nosso lado, em nós e do nosso lado. Por isso que, pela lógica, pode ser que uma dada situação está normalizada e pela intuição eu perceba que tem algo ali precisando da minha ação boa naquela direção. Tem um adolescente que ele vive com a avó e até pelas dificuldades ali que acontece, tanto financeira quanto de essa avó ter tempo para cuidar desse neto, ele fica sozinho. E a mãe era usuária de droga, o pai, ele não tem um contato, e ele relatava que ele almoçava num dia e depois ele só ia se alimentar novamente na escola no dia seguinte. Então ele nem tinha uma alimentação adequada. Não tinha quem providenciasse para ele, ele ficava sem se alimentar. E descobriu que ele está com um tumor maligno na região da garganta e que agora ele vai dar prosseguimento a um tratamento em Uberaba, ali pelo SUS. Foi organizado para ele. Ele deve ter os seus 16 anos, em torno disso. E numa região que é perigoso ele perder a voz, porque se fosse benigno, seria mais fácil a abordagem, mas o câncer maligno acaba que ele vai precisar tanto da radioterapia quanto da quimioterapia e vai precisar se submeter a um procedimento cirúrgico que tem o risco aí da sequela na voz. E, inclusive, algumas pessoas estavam se unindo para levar remédio para ele. Inclusive, a gente havia comentado a questão da homeopatia por seu energético que ajuda, porque tem ali a arnica CH30, que ela atua para dor, que é indicada, inclusive, para pré, durante e pós-cirúrgico, porque ela alivia bem a dor e é recomendada. E tem outras abordagens também da homeopatia para auxiliá-lo, mas a priori está sendo feito ali um movimento para ajudá-lo com parafernália que vai ser necessário ali para que ele conduza o tratamento dele. E ele tranquilo, demonstrando uma resiliência de alguém que já tinha passado muitas dificuldades e que soube lidar com elas. E isso mostra quando o indivíduo está conseguindo aproveitar aquilo que vive para sair melhor daquilo. Porque quando o indivíduo, como esse adolescente, ele acolhe a experiência que ele está vivendo, consegue continuar dando um sorriso, ter esperança, ter fé em Deus, mesmo se percebendo numa condição de adoecimento grave, mesmo não tendo quem providencie um alimento para ele. Inclusive, ele houvera tido ali um período um trabalho que ele houvera arrumado, porque existe aí um limite de idade para o adolescente trabalhar. Anos atrás, não era assim. Às vezes, criança já estava ali trabalhando para ajudar a sustentar ali na sua casa com o pagamento de despesa, que é o caso do Chico, porque ele, desde 8 anos de idade, ele já trabalhava. Ele passou, inclusive, por uma fábrica de algodão, que acabou dando sequela no pulmão dele, ele precisou sair. Passou a trabalhar no mercadinho, onde ele mexia, inclusive, com horta, que ele plantava ali na proximidade desse mercadinho para vender ali.
Foi depois, quando ele já estava ali, parece que em torno de 21 anos, que ele passou no concurso para o Ministério da Agricultura e passou a trabalhar na Fazenda Modelo, que aí ele pôde ter uma estabilidade, até para ajudar melhor ali aqueles da sua casa, porque ele dizia que houve um momento, pelo fato de ele, desde criança, trabalhar para ajudar os da casa dele, houve um determinado momento em que tinha ali morando com ele 17 pessoas e só ele trabalhava. Até pela dificuldade também naquela época, questão do emprego. E ele tinha passado nesse concurso, no Ministério da Agricultura, e estava ali na Fazenda Modelo. Então, ele já se habituara desde criança a trabalhar. Mas depois de uns anos para cá, foi estatuído norma e lei que não permite o trabalho abaixo de em torno de 16 anos. A partir de mais ou menos dessa idade é que é possível fazer aí uma assinatura de carteira nesse sentido. Então, esse adolescente, pela questão da idade, ele pôde estar iniciando um trabalho, mas o mal-estar, o próprio adoecimento foi dificultando para ele continuar no trabalho, porque agora ele vai ter que ser submetido a um tratamento intenso mesmo. E está transmitindo uma paz, uma serenidade de um espírito que está nessa resiliência que nós faláramos, nessa renúncia, nessa humildade que permite acolher aquilo que eu esteja vivendo e sair melhor daquilo. Porque não é o sofrimento que nos melhora, é a forma como eu vivo ele. Eu posso passar uma dificuldade financeira, que eu não tenho como pagar o aluguel de onde eu moro, e me revoltar. E, na verdade, aquela dor que eu sinto, eu saio pior dela. Daí que não é o sofrimento pelo sofrimento que me aprimora moralmente, é o bem sofrer. Inclusive, Kardec tem um recorte no Evangelho segundo os Espiritismo em que ele vai tratar acerca disso. Em que ele traz essa temática tão importante que é o bem sofrer. Porque se eu passo uma dificuldade e eu revolto, não aceito, eu acabo perdendo a oportunidade do ensinamento que aquilo me traria, do melhoramento moral. Mas, por outro lado, eu passo essa minha dificuldade com resignação, com humildade, eu vou ter o aproveitamento máximo que aquilo pode me dar. E é o caso desse adolescente. Inclusive, quando a gente considera a questão do trabalho no Brasil, a idade mínima é 16, mas é exceção do trabalho como aprendiz, em que tem a permissão de a partir dos 14 anos. Mas quem é menor de 16 só poderia trabalhar como aprendiz e não pode exercer atividade perigosa, insalubre ou noturna. Mas isso foi a partir aí de uma modificação que aconteceu, porque no século passado, ali nos idos da primeira metade desse século que passou, acontecia de criança, às vezes já ir para o mercado de trabalho, como no caso do Chico, que ele tinha iniciado nessa fábrica de algodão, que teve sequelamento no pulmão dele. Ele precisou sair, porque não havia ainda uma Constituição que regularizasse essa situação. Mas mesmo quando nós falamos a questão do Chico, ele soube ter essa resiliência naquilo que ele viveu, porque se a gente considerar ele
quando a mãe dele veio a falecer, ele tinha 4 anos, ele foi morar com uma madrasta, na verdade uma madrinha, porque a madrasta foi depois o anjo bom, que a mãe dele prometeu que enviaria, porque aí o pai casou de novo e que foi um anjo na vida dele, até o momento do desencarne dela, mas uma madrinha, que ele morou em torno dos 5 aos 7 anos, que o espancava 3 vezes por dia, fazia ele lamber ferida do primo, furava ele com um garfo no peito. Então ela tinha um transtorno grave, mas ele, mesmo estando ali naquela primeira infância, que é um período delicado, porque o espírito ainda está terminando de tomar a massa encefálica, a reencarnação está terminando de se completar até os 7 anos, a resiliência dele foi tal, a humildade dele foi tal, e a sabedoria para aproveitar aquilo que ele estava vivendo, e para isso ele não podia revoltar, que ele conseguiu suplantar aquilo. Se a gente for ver a trajetória que ele fez, quase 600 livros pela psicografia ínclita dele, fora os mais de 200 livros, de livros feitos dos seus livros, fora mais outros tantas centenas de livros a partir dos seus feitos, da sua biografia, fora as instituições de caridades que pulularam Brasil afora e até orbe afora a partir do seu testemunho e do seu trabalho. Então, assim, isso mostra que quando existe essa disposição de viver o sofrimento como Jesus viveu, porque ele passou pelo sofrimento e nos deixou o mapa do tesouro. E acolheu a tantos quantos estavam o martirizando, procurou continuar vendo o lado positivo de cada qual, deu perdão e pôde então demandar às altas esferas, chuvando sobre nós esse pegada de sangue, de luz.